Então vamos ver agora como cadastrar um produto no sistema. Eu venho aqui no menu produto, cadastro produto, e aqui eu tenho a opção de informar o código do produto, né? Ou que o sistema sugira um código para mim. Então eu posso colocar aqui o código do meu produto, vai ser o código 1, né? Ou eu posso vir aqui e o sistema vai sugerir um código de produto para mim. O sistema sugerindo aqui o código de produto, que a gente tem as referências que você pode colocar, um apelido da peça ou alguma informação que facilite para que você faça a pesquisa posterior, né? Aqui a descrição do produto, eu vou colocar aqui um produto de ração, por exemplo, a descrição, ração 1 quilograma, eu vendo quilo. A marca, né, eu posso selecionar uma marca aqui, ou eu posso cadastrar também uma marca nova. Vamos selecionar aqui uma já existente. Aqui a linha, marca, linha e família são as características do produto. Aqui a família é o que vai determinar se o produto é uma peça, um equipamento ou se é um serviço. Aqui no cadastro de família você consegue visualizar isso, ó. Produtos, equipamentos ou serviço. Por exemplo, eu posso ter um produto do tipo serviço que ele é, por exemplo, retificar cabeçote ou mão de obra. É um produto do tipo serviço, certo? Nesse caso aqui vamos trabalhar com um produto do tipo produto mesmo, que é uma peça. Aqui você tem a opção de permite alterar a descrição no lançamento. Isso aqui serve para ordem de serviço, para orçamentos e também na nota fiscal de saída, onde você permite alterar a descrição do produto. Caso você queira, por exemplo, criar um produto genérico, eu vou gerar as ordens de serviço, vai ser o mesmo código de produto e eu vou apenas mudar a descrição, por exemplo. Acontece de fazerem isso aí, mas não é muito utilizado, é pouco utilizado. Então eu recomendo que deixe sempre desmarcada essa opção para que não permita alterar a descrição no lançamento, certo? Então aqui a gente tem mais embaixo a localização do produto no estoque. No meu estoque, qual é a prateleira, qual a localização que ele está. Então eu posso colocar aqui que está na prateleira 1, na posição B, por exemplo. Certo? Então quando eu consultar esse produto, ele vai informar qual é o armazém e a localização onde esse produto está, para que facilite a localização dele quando eu for buscar no meu estoque. Estoque mínimo. Estoque mínimo, ele vai te avisar quando o estoque no sistema estiver inferior a essa quantidade que foi inserida aqui. Então se está zero, zero é para não avisar, né? Você não quer avisar, não quer saber quando o estoque estiver no mínimo, o sistema avise, bota zero. Se você quiser que o sistema avise qual é o estoque mínimo, né, ele vai ficar alertando a você sempre que você acessar o sistema. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, então quando o estoque chegar a 5 ou menor do que 5, o sistema vai te alertar, dizendo, ó, esse produto aí, ração, quilogramas, ele está inferior ou igual ao estoque mínimo, né? Aí você já sabe que tem que fazer a compra desse produto, certo? Vou colocar aqui 0 nesse produto que está usando para teste. Código de barras. O código de barras, você pode pegar o código de barras do produto, né, pistolar aqui, ou você pode fazer com que o sistema gere o código de barras para você, certo? Gerou aqui um código de barras. Lembrando, se você for utilizar o caixa, o PDV, sempre gera código de barras para todos os produtos, mesmo que não vá utilizar o código de barras, mesmo que vá na busca lá e utilize, certo? Unidade de medida, a unidade de medida do produto, né? Se eu estou aqui com uma ração de quilo, então eu vou colocar aqui quilograma. O peso não é obrigatório, também não é obrigatório também para nossa eletrônica, então pode deixar com 0, ou se quiser informar aqui também pode informar. Pronto, essa é a parte da aba de produtos.
produtos, a gente tem aqui a aba fiscal. A aba fiscal aqui vai determinar se esse cadastro de produto ele é um produto que emite nota fiscal eletrônica. Se emite nota fiscal eletrônica, você tem que mudar aqui no Combo Box para sim, e aí ele vai habilitar o NCM, origem, SEST, código DNP, tudo que é obrigatório NCM. Então vamos selecionar aqui um NCM qualquer, a origem da mercadoria, o SEST, código DNP, descrição da DNP, caso tenha, né, se for um produto do tipo um óleo lubrificante, por exemplo, que precisa. Aqui a gente vai selecionar o grupo de tributação desse produto, né? Isso aqui é a parte da tributação, mais à frente a gente vê isso. Seleciona aqui a tributação dele. Se não souber, solicita a orientação do contador. Vamos lá, na aba fracionamento. Na aba fracionamento, eu vou ter aqui a opção de utilizar o fracionamento do produto. O fracionamento do produto é quando eu compro um produto de uma maneira e eu desmembro ele e vou vender ele quebrado, né? Eu compro um pacote com 10 unidades, por exemplo, e eu vendo unidade individual. Então isso é um fracionamento. Você trabalha com mais de uma unidade de medida. E também você pode vender o pacote inteiro, né, com as 10 unidades, por exemplo. Então nesse caso aqui, vamos supor que esse produto fosse fracionado. Então, se ele fosse fracionado, eu alteraria aqui para fracionado sim. E aqui, vamos dar exemplo que eu compre um saco de carne, hipoteticamente, com 5 quilos. Então, o fator de conversão divisão de 5. Aqui, eu posso colocar a descrição do produto do saco. Então, aqui, ó, saco de carne com 5 kg. O código de barras do saco de 5 kg que eu posso colocar aqui, e o preço de venda do saco. Vamos supor que o preço do saco ele custe R$50, certo? Pronto, a conversão é essa. Então a primeira unidade de medida vai ser sempre a menor quantidade, né, que vai ser um quilo, nesse caso aqui, que é uma carne, né, ração, não, ração que a gente colocou, quilo, pronto. Eu tenho um saco de ração, eu coloquei até errado aqui, saco de ração com 5 quilos. Então se eu tenho um saco de ração com 5 quilos, então aqui é como se fosse o inverso. Eu tenho 5 vezes o quilo, ele vai me gerar um saco. Então você vai utilizar a divisão. Quando for o inverso, a multiplicação, como é que funciona a multiplicação? A multiplicação é o inverso. Quando você tem a primeira unidade, por exemplo, é o saco, e a segunda unidade é o quilo. Então é a multiplicação. E quantas unidades chegariam naquela quantidade aqui do saco, certo? Então é bom utilizar sempre esse mesmo padrão aqui. A primeira unidade de medida é a menor quantidade que você consegue vender, né? De quilo, por exemplo, mesmo que você venda em gramas, mas é sempre quilos. Por exemplo, 0,300 quilos, que dá 300 gramas. Então vai utilizar sempre esse mesmo padrão aqui, divisão. A segunda unidade de medida, maior do que a primeira unidade de medida, corresponde a 5 quilos. Aí o saco de ração com 5 quilos é R$50, certo? E aqui o preço da unidade do quilo vai estar aqui, ó, na precificação, que é essa abazinha aqui. Então aqui o preço de venda do quilo é R$10, por exemplo. R$10, R$12, vamos botar R$12 é o preço de venda do quilo, que é a primeira unidade de medida, e o peso o preço do saco é R$50. Aí quando realizar a venda em saco, o sistema dá baixa em 5 quilos. Se eu vender em quilo, o sistema dá baixa em quilo. Se eu vender em casas decimais a quantidade, por exemplo, 0,300 kg, ele vai permitir aqui da primeira unidade de medida, porque eu estou habilitando que ele é fracionado, então eu consigo vender.
0,300 kg, certo? Dessa maneira que o sistema trabalha. Aqui o markup, no markup eu tenho a opção de gerar o preço de venda automaticamente em cima de um percentual que eu queira ganhar. Por exemplo, eu quero ganhar 40% em cima desse meu preço de compra, é o preço de compra. Então, quando eu der entrada na nota fiscal, automaticamente o sistema vai fazer o cálculo do preço de venda. Por exemplo, eu comprei a carne, toda vez, a ração, né? Nesse caso aqui a ração, eu comprei uma ração a R$10, certo? Então o sistema vai fazer um cálculo de markup, né? Que não é um cálculo tão simples assim, mas é um cálculo basicamente simples. Ele vai calcular todos os impostos, vai calcular todas as despesas que tem na nota fiscal, se tem frete, vai calcular tudo e vai pegar esse custo individual do produto. Pegando esse custo, ele vai jogar o percentual de markup e vai gerar o preço de venda automaticamente. Então, automaticamente, toda vez que der entrada na nota fiscal, o sistema vai fazer a atualização de preço quando o markup estiver acima de zero. Se o markup tiver zero, ele entende que você vai fazer o controle de precificação manualmente. Então aqui você teria que vir manualmente, produto a produto, para fazer essa atualização de preço. Beleza? Salvei aqui o cadastro, produto cadastrado, pronto, o produto já está cadastrado.